Excelente notícia para o torcedor vascaíno. Léo Jardim renovou o contrato e você vai saber todos os detalhes do acordo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco e melhor notícia, não haveria possibilidade para essa quinta-feira. Cruz Maltino conseguiu anunciar a prorrogação do contrato de Léo Jardim, goleiro cujo vínculo se encerrava em dezembro, prorrogou o contrato até dezembro de 2030. Esse novo vínculo passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E a principal informação desse contrato diz respeito à obrigação do Vasco em vendê-lo em caso de propostas a partir de 10 milhões de euros. Palmeiras, Cruzeiro ou qualquer outro clube do mundo quiser tirar o Léo Jardim, basta pagar esses 10 milhões de euros e contar com o aval do jogador, o Vasco não pode fazer nada além de aceitar a condição do negócio. O Léo Jardim também garantiu o segundo maior salário do elenco vascaíno, só atrás do Felipe Coutinho, que havia acertado a sua permanência no clube nos últimos dias. Dá para dizer dessa maneira que o Léo Jardim conseguiu exatamente tudo aquilo que pretendia, um salário bem superior ao do restante do elenco, exceção ao Coutinho, e também uma cláusula contratual que lhe permita sair em caso de pagamento da multa. Só para completar, lembrar que o Léo Jardim havia sido contratado do Lille em 2023, 141 jogos e ótimos serviços prestados, até por isso havia chamado a atenção do Cruzeiro e do Palmeiras. Fala do Léo Jardim. Primeiro o Vitor Borges perguntando sobre Ganso no Vasco. O Ganso já completou 7 jogos, então por mais que ele tenha tretado com o Renato Gaúcho e desde a treta depois do jogo contra o Sam, ele não tenha entrado mais em campo, foram 4 partidas sem sair do banco, dá até para imaginar que ele vai embora do Flu, apesar de ter renovado o contrato recentemente até dezembro de 26, mas imaginar que ele possa se mudar para um clube brasileiro sem poder disputar o campeonato nacional me parece meio esquisito, tá? Sobre Léo Jardim, a grande bomba do Vasco no dia. O Vasco conseguiu a renovação do contrato com o Léo Jardim. O vínculo que acabava em dezembro desse ano foi prorrogado até dezembro de 2030. O novo contrato passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E há 2 grandes novidades nesse novo contrato. O primeiro deles, o salário. O Léo Jardim passa a ser o segundo jogador mais bem pago do elenco, só atrás do Felipe Coutinho. Ou seja, o Léo vai ganhar, por exemplo, mais do que os 780 mil reais por mês a que tem direito o Verratti. Vale a lembrança de que o Payet, que jogava e que tinha o mesmo salário do Coutinho, já foi liberado e não faz mais parte do elenco vascaíno, tá? Então o Léo Jardim passa a ganhar mais do que os 800 mil do Verratti. E outra conquista dele, nas tratativas, ele conseguiu que se colocasse um valor de uma multa obrigatória. Se algum clube do Brasil ou do exterior fizer o pagamento dessa multa, o Vasco é obrigado a liberá-lo. E o valor da multa é de 10 milhões de euros. Acho que acabou ficando bom para todas as partes. O Vasco assegura a permanência do seu atleta, que poderia tentar forçar a saída. Ao mesmo tempo, o Léo Jardim ganha um belo reajuste salarial e a perspectiva de, em caso de propostas de 10 milhões de euros, ele vai embora, tá bom? E qual é o Garro? Será que tem negócio com o Vascão? Não. Esquece. Tiagão, não se iluda com essas notícias malucas. O Garro, se deixar o Corinthians, vai ser para jogar no exterior. Não vai para o Flamengo, não vai para o Vasco, não vai para o Palmeiras. O Garro é um jogador hoje para 15, 18, 20 milhões de euros. Talvez não chegue uma proposta desse tamanho, mas o Corinthians só vai topar fazer negócio com cifras bem altas, tá bom? Perguntando sobre John Kennedy no Vasco. O Vasco tem hoje um dos caras que melhor entenderam e cuidaram e insistiram no John Kennedy, que é o Fernando Diniz. E ele foi premiado por conta dessa paciência e insistência com um gol super importante de Libertadores da América. O John Kennedy se mudou por empréstimo por Pachuca e desde que foi contratado tem 22 jogos, 9 gols e 2 assistências. Estou vendo aqui os últimos jogos. Cara, ele tem sido mais reserva do que titular. Contra o Al Hilal nem entrou. Contra o Real Madrid jogou 45 minutos. Contra o Salzburg, 34 minutos. Contra o América, 8 minutos. Contra o América no jogo de ida da final, 32 minutos. Contra o Monterrey, 25. Enfim, é um cara que não tem conseguido ser protagonista, mas ele joga lá. Só mais uma lembrança importante, o John Kennedy tem o mesmo empresário do Fernando Diniz, ambos são representados por Giuliano Bertolucci. Quais as novidades sobre atacantes de lado pretendidos pelo Vasco, André?
chegaram a especular que o Balbuena poderia ser contratado. O Balbuena, de fato, interessou ao Vasco, especialmente no início do ano, sob o comando do Fábio Carille. O Carille gosta demais do Balbuena, só que na oportunidade o Balbuena estava vinculado a um time russo. Nesse momento isso não acontece, o Balbuena está livre no mercado, 33 anos de idade, paraguaio, com passagens pelo Corinthians. Mas hoje a prioridade no Vasco está em encontrar jogadores para frente. Não acredito nessa história de Brian Rodrigues, assim como também não acredito que o atacante uruguaio que pertence ao América do México possa pintar no Santos. Setoristas do Santos, baseados no que ouviram de dirigentes do Peixe, andaram nos últimos dias gastando muita saliva e muitas páginas afirmando que o Brian Rodrigues poderia ser contratado, que existiam tratativas. A minha informação é completamente diferente. O Brian custa 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, tá bom? Boa noite, Nicola. Explica aí como é que funcionam os critérios para participar do Super Mundial de Clubes. Erivan, são 6 vagas para equipes sul-americanas, 12 para equipes europeias, enfim, essa divisão já existe. E o critério para participar do Super Mundial o critério estabelecido pela Conmebol para os times da América do Sul é ser campeão da Libertadores. Então, nos próximos 4 anos, aqueles times que vencerem a Libertadores terão garantida a vaga no próximo Mundial. Aí você fala, Nicola, mas se são 6 vagas e só tem 4 campeões nesse período de 4 anos, como é que se completam as outras 2 vagas? Essas vagas são completadas através de um ranking. E é importante lembrar que para não ter somente clubes de um país, ou para evitar a hegemonia de um país, a Conmebol estabeleceu que se você já tiver pelo menos 2 clubes de um país classificados via títulos, esses clubes não podem estar no ranking, não podem se classificar via ranking. Então foi por isso que a gente teve Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os últimos 4 campeões de Libertadores, além de Boca e River Plate, que eram os times não brasileiros com o melhor ranking, com a melhor posição no ranking. Nicola, e o ranking, como é que funciona? Esse ranking funciona de acordo com o desempenho dos times na Libertadores da América. Seu time participou da Libertadores, não conseguiu ser campeão, mas foi até uma semifinal, foi até uma final, ele vai pontuando, ele vai garantindo pontos. O ranking do Atlético Mineiro era bem bom. Por ranking, o Galo teria participado desse Mundial que aconteceu nos Estados Unidos. Só que o Galo, entre aspas, foi prejudicado pelo fato de 4 brasileiros já estarem garantidos. Tá bom? Deu para entender? A pergunta sobre Gabriel Peck no Palmeiras. O Gabriel Peck, vocês vão lembrar, né? Jogador revelado no Vasco, vendido para o futebol americano, ele joga no Los Angeles Galaxy. E tem alguns setoristas do Palmeiras que estão cravando que o negócio está perto, está fechado, mas são sempre os mesmos, né? Os 2 ou 3 que trabalham em apurações juntas. Não vi mais ninguém que cobre o Palmeiras contando, mas esperei que o pessoal voltasse lá dos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo e mandei mensagem hoje cedo para uma pessoa do Palmeiras, ainda nem deu tempo de registrar em vídeo, mas a gente já antecipa para vocês. A informação que eu tenho dessa minha fonte lá do departamento de futebol é que não há negociação com o Peck, tá? O Peck é jogador do Carlos Leite, o mesmo empresário do Paulinho. A notícia que eu tenho é de que não há negociação. Quero falar também sobre Balbuena e a possibilidade dele virar reforço do Vasco. O zagueiro paraguaio que está livre no mercado depois de deixar o Dinamo Moscou já interessou ao Cruz Maltino. Enquanto o técnico era o Fábio Carille, o Vasco chegou a abrir tratativas, na oportunidade ele estava empregado. Agora, o Vasco entende que zagueiro não é uma prioridade, não é algo extremamente necessário. E o fato de o Balbuena ser um atleta caro, mesmo estando sem emprego, faz com que a negociação seja hoje bastante complicada. O Carpini caiu e o Carille é o novo comandante do Vitória, tá bom? O volante Lucas Loureiro deixa o Vasco e acerta com Estrela Amadora de Portugal. Filho do ex-jogador e hoje diretor técnico Felipe, ele rescindiu o contrato com o clube e seguirá a carreira no futebol português. Pressão que eu tenho pela notícia é de que não há compensação financeira, mas vamos checar essa história, vou mandar mensagem para o próprio Felipe. Quer ver, ó? Felipe Maestro. Espera aí. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Vasco da Gama. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Então, rapaziada, dá essa moral pra gente aí. Vai lá no canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixe seu comentário nesse vídeo para você fortalecer a gente. Se inscreve aí caso não for inscrito. Se for inscrito, se torne membro para poder apoiar o nosso trabalho. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui.